Então, Dona Electronic Arts foi vendida para um grupo saudita pelo valor estimado de 55 bilhões de dólares. Essa é a maior venda do mercado de videogames da história para um grupo privado. Aí você me fala, mas a Microsoft comprou a Activision por 76 bilhões. Mas a Microsoft é composta por acionistas. A Microsoft é uma empresa de capital aberto. A Microsoft está na Bolsa de Valores. Algo que a EA não está mais. Por conta dessa venda para o fundo saudita, a Electronic Arts saiu da Bolsa de Valores, se torna uma empresa de capital fechado, vira uma instituição privada. E agora? Os sauditas vão acabar com o Battlefield? Vamos parar de xenofobia também, tá? Porque poderia ser um grupo brasileiro e acabar com o Battlefield de qualquer maneira. A gente vai ter a volta da franquia FIFA, ou pelo menos a marca FIFA vai voltar para o EA Sports FC, que é um nome totalmente genérico. O Madden, a gente vai perder o Madden por conta dessa compra? Muitas perguntas, poucas respostas, mas vale a pena a gente comentar o que a gente sabe neste momento e o que há por trás dessa compra da Electronic Arts. Porque no caso dos sauditas não tem exatamente a ver apenas e tão somente com negócios ou a absorção dos ativos que a Electronic Arts tem, porque você pode não gostar da EA, mas as franquias de jogos que ela tem são franquias muito poderosas e isso entra na equação nesse momento e é sobre isso que a gente tem que conversar. Eu sou Eduardo Moreira e esses são os meus 5 centavos sobre a compra da Electronic Arts pelo fundo saudita. Que eu tô aqui com a matéria aberta no targethd.net. Na verdade, minto, eu vou abrir agora o site, porque tem uma matéria bem extensa sobre isso. E vamos lá, o que diz aqui é que quem lidera o acordo é o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita, conhecido pela sigla PIF. Além desse fundo soberano saudita, ou seja, o governo da Arábia Saudita comprou a Electronic Arts, participam da operação a Silver Lake, que é a empresa especializada em investimentos em tecnologia, e a Affinity Partners, fundada por Jared Kushner. E faça as contas. O Jared Kushner, ele é genro do atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A transação foi aprovada de forma unânime pelo Conselho da Administração da EA e deve ser concluída no primeiro trimestre do ano fiscal de 2027. Tem várias camadas nesse negócio. Várias. Olha só que coisa. A combinação de entidades aqui pode não ser das mais sugestivas ou das mais otimistas, mas vamos tentar ser positivo aqui. Vamos tentar imaginar que esse grupo vai oferecer, por exemplo, maior liberdade criativa para os desenvolvedores e para as programadoras que estão dentro do guarda-chuva da EA. Acontece que algumas franquias podem ser alteradas nos aspectos narrativos para se alinhar melhor com as visões dos seus donos. E aí a gente sabe quais temas que serão ceifados. Tem gente que vai gostar disso, tem gente que não vai gostar. Eu, particularmente, entendo o seguinte: acima de tudo é dinheiro. O que manda aqui é o dinheiro. Todo mundo que tinha ações na EA vai ganhar uma boa grana com essa venda, porque 55 bilhões de dólares no mundo de hoje é algo que realmente não dá para se desprezar, e eu tenho certeza absoluta que quem tinha ação na EA não ia dizer não. Outro detalhe importante: a gente sabe muito bem que o mundo dos videogames está supervalorizado. Não só pelos preços dos consoles, não só pelos preços dos jogos, mas principalmente pela comercialização de algo que eles descobriram que vale muito dinheiro, que são as propriedades intelectuais. Não necessariamente as vendas das franquias de um estúdio para outro, de uma empresa para outra, mas a comercialização dos direitos ou dos aspectos narrativos dessas franquias para outras mídias. Televisão, cinema, essas duas mídias tradicionais estão se beneficiando das histórias originais que esses games, ou que alguns desses jogos, acabam entregando para o grande público, e a gente tem inúmeros exemplos sobre isso. Eu gravei um vídeo recentemente sobre como
A TV e o cinema estão ajudando, inclusive, a impulsionar o público desses jogos de videogames. Ainda não lancei esse vídeo, vou lançar, porque, por exemplo, uma bomba como essa acaba atrasando minha pauta e eu vou jogando vídeo para frente. Então, todos esses aspectos comerciais que vão além da venda de jogos acabam impulsionando e inflacionando as propriedades intelectuais e, por tabela, os estúdios de videogames. A Electronic Arts é um dos maiores estúdios do mundo, mesmo você não gostando dela, mesmo você ficando na bronca por conta de vários problemas que a Electronic Arts entregou para os jogadores, principalmente nas tais das loot boxes, porque eu não sei se eu deveria falar isso, mas muitos entendem que as loot boxes são pragas nos jogos de videogames e eu concordo. Porque são elementos que fazem você gastar mais apenas para você ou obter vantagens competitivas ou para você, inclusive, concluir o jogo. E muitas pessoas se afastaram dos videogames por conta dessa prática que cria uma dificuldade para vender uma facilidade apenas e tão somente para obter o lucro em cima dos jogadores mais casuais ou daqueles que não têm tanta paciência para explorar esses mundos gigantescos e obter assim as conquistas a partir do próprio desempenho dentro do jogo. Então, antes de qualquer coisa, a gente tem que olhar para o aspecto do negócio. É uma das maiores vendas da história dos videogames. E é claro que dentro dessa perspectiva de que estamos num bom momento dos jogos, estamos num bom momento dos games, mesmo com o aumento de preços, não é mesmo, dona Microsoft, que aumentou o preço do Xbox, do console Xbox lá fora, da atual geração dos consoles, algo que deve se refletir aqui em algum momento. Então, aproveitar esse bom momento é um aspecto de negócio. E segundo, o que o Fundo Soberano da Arábia Saudita também quer é conquista de narrativa, controle de narrativa. Não vamos nos esquecer que alguns dos campeonatos mundiais de videogames aconteceram na região do Oriente Médio. Um dos campeonatos de League of Legends mundial, inclusive, aconteceu em Riad. Então, ter esse controle narrativo também para poder fazer parte da conversa de mainstream de cultura pop é importante para o governo da Arábia Saudita. Eles querem participar disso, eles querem fazer parte desse mainstream. Isso se aplica também a outros movimentos, como, por exemplo, nos esportes. A gente tem a Copa do Mundo acontecendo na região, a Fórmula 1 com provas na região. Então, eles querem fazer parte disso e fazer parte de um mundo mais globalizado. Agora, nesse primeiro momento, olhando apenas para o negócio, não dá para dizer que o que vai acontecer com as principais franquias da EA. O que eu espero, sinceramente, é que com novos donos, novas perspectivas, e como são donos privados, esses donos vão estabelecer um controle narrativo também sobre os jogos da EA. É cedo para dizer como que esses jogos serão transformados e como que essa narrativa vai mudar, mas ela vai mudar. Certas bandeiras que a EA abraçou, ou que a empresa dava liberdade criativa para os seus desenvolvedores em abraçar essas bandeiras e explorar esses tópicos, certamente teremos uma diminuição, restrição ou eliminação de tais temas dos jogos. E aí a gente perde em pluralidade, a gente perde em discurso, a gente perde em outras frentes. E no final das contas, é apenas dinheiro. Quer dizer, apenas não, eu estou sendo retórico, distorcido aqui. É muito dinheiro. É muito dinheiro e vamos ver o que vai acontecer depois disso. Vamos ver como que o próprio mercado de videogames vai responder a isso, como que os outros desenvolvedores, os outros estúdios vão responder a isso, porque pode ser o início de uma tendência também que foi aberta pela Microsoft quando comprou a Activision Blizzard. Essa continuidade de tendência pode gerar em outros negócios, pode de repente fazer com que a Sony acabe comprando algum estúdio grande e também a gente tem que olhar para o lado, por exemplo, vamos colocar assim, da Warner Bros. Studios. A Warner Bros. Tem um estúdio de jogos que pode ser vendido também, uma vez que ela está se desfazendo da Warner Bros. Discovery.
Enfim, são diferentes frentes, diferentes narrativas, e a gente tem que ficar de olho em cada uma delas, porque essa venda da Electronic Arts, ela realmente marca um antes e um depois no mundo dos videogames, tal e como aconteceu com a venda da Activision Blizzard para a Microsoft. A diferença é que a Microsoft tem vários donos nas mãos e agora a gente tem um fundo representando os donos da Electronic Arts, que entra numa nova fase. E eu não sei se essa nova fase, não sei se certas interações no The Sims serão bem vistas como eram antes pelos novos donos, se a narrativa de Battlefield não será alterada, ou se o Cristiano Ronaldo será um jogador com score 110 dentro do EA Sports FC. Se trouxerem a franquia FIFA de volta, já acho que já está no lucro, né? Já está justificado o investimento na Electronic Arts. 55 bilhões de dólares. É muito dinheiro, minha gente. Muito dinheiro. Vamos ver se esse dinheiro foi bem investido ou não. Só o tempo vai dizer se isso. Só o tempo vai dizer se isso realmente foi um bom investimento ou não.